A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Olha só que verso o pregador nos traz, Salomão aqui, ele diz, porque na muita sabedoria, e ele se tornou um homem muito sábio, há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Quero falar no dia de hoje algumas coisas que aumentam na Bíblia. E aqui, olha, encontramos pelo menos duas. Aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Então, aumentar na ciência, na sabedoria, aumenta o enfado também, não é? E aumenta também o trabalho. Mas como enfado e trabalho são palavras similares, vamos ficar com trabalho. Então, há duas coisas que aumentam aqui em Eclesiastes 1:18. Aumentar em ciência, aumenta em trabalho. Ou seja, quanto mais ciência se tem, mais trabalho também vai se ter. E nós vamos mencionar 10 coisas que aumentam na Bíblia. Algumas dessas são positivas, outras são negativas. Claro que aumentar em ciência é positivo, mas também se aumenta muito o trabalho, não é tão positivo assim, é um enfado. Outra coisa que aumenta muitas vezes em nossas vidas, e nós sempre queremos que essas coisas não aumentem tanto, não. Por exemplo, Salmo 74, versículo 23. Essa é uma coisa negativa para aumentar em nossa vida. E nós não queremos, mas elas às vezes aumentam. Salmo 74, verso 23, diz assim: não te esqueça dos gritos dos teus inimigos, dos teus inimigos. Não te esqueça do grito dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Essa é uma coisa negativa para aumentar. Olha só, o tumulto daqueles que se levantam contra ti. Quanto mais nós vamos desenvolver na vida, mais às vezes se levantam os inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Essa é uma coisa negativa para aumentar. Que o Senhor nos guarde dessa coisa negativa, que ela se aumente contra nós. Vamos a Provérbios, capítulo 10, versículo 27. Aqui há algo bom que pode acrescentar. Diz, o temor do Senhor aumenta os dias. O temor do Senhor aumenta os dias. Quem quer ter vida longa, quem quer ter longevidade, aumente no temor do Senhor. E o temor do Senhor é apartar-se do mal. Mas os anos dos ímpios serão abreviados. Está vendo? Os anos dos ímpios são abreviados. Como pastor, muita gente pergunta, pastor, tem gente que morre antes do tempo? Infelizmente tem, porque claramente aqui diz que os anos dos ímpios serão abreviados. Quando o ímpio entra pelo caminho da maldade, do pecado, seus anos podem serem abreviados. O temor do Senhor aumenta os dias. O temor do Senhor aumenta os dias. Então, isso é uma coisa boa para aumentar o temor do Senhor, para aumentar os nossos dias, e nós vamos falar mais sobre isso no final. Provérbios, capítulo 28, verso 8. Provérbios 28, 8, lemos assim. Aqui é uma coisa negativa, né?
Provérbios 28 diz que aquele que aumenta a sua fazenda com usura, olha aí, aumenta a sua fazenda com usura. Tome cuidado para não aumentar a sua fazenda com usura, porque o Senhor não se agrada dos que assim procede aumentar a sua fazenda com usura. Vamos agora a algumas coisas que é bom aumentar. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3, fala aqui de algumas coisas boas para aumentar, como o amor, como a fé também. Olha só, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 3, o apóstolo Paulo, escrevendo, diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é razão? Porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Como é bom quando o amor aumenta, a fé também. Diz que a fé aqui crescia. Lucas capítulo 17, verso 5, os discípulos pedem a Jesus que acrescente-lhes fé. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos fé. Aumentar o amor, aumentar a fé, essas coisas é boa em nossa vida. Outra coisa que é bom aumentar em nossa vida é a graça do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui encontramos duas coisas que é bom aumentar na nossa vida: a graça do Senhor e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Algumas coisas é negativo, olha, aumenta em ciência, aumenta o trabalho, aumentar o tumulto, aumentar os dias é positivo, aumenta sua fazenda com usura não é tão bom. Agora aumenta o amor, aumenta a fé, aumenta a graça, aumenta o conhecimento do Senhor Jesus. E eu quero terminar com o livro de Eclesiastes. Como nós começamos com o livro de Eclesiastes, vou terminar com Eclesiastes. E vou terminar, conforme já falamos, que o temor do Senhor aumenta os dias. Vamos lá. Outra coisa que deve aumentar em nossa vida é o temor do Senhor. Eclesiastes 12, 13. Presta atenção e assim eu vou encerrar. De tudo o que você tem ouvido, de tudo que você tem falado aqui, o fim é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Aumenta o temor do Senhor, vai te aumentar os dias, e não há nada mais gracioso do que temer a Deus. Vai te aumentar a sabedoria também. Aumenta o temor do Senhor. Essa coisa deve aumentar em nossa vida. 10 coisas que devem aumentar na Bíblia. Aumenta em ciência, aumenta em trabalho, aumenta muitas vezes o tumulto, aumenta os dias, aumenta a sua fazenda, aumenta o amor, aumenta a fé, aumenta a graça, aumenta o conhecimento e aumenta o temor do Senhor. Deus te abençoe, acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Deus te abençoe. Amém.